Dando continuidade ao nosso curso de calculadora HP, nós vamos iniciar a aula 22, a qual irá explicar como promover cálculos financeiros na sua calculadora HP 12C. Ok? Então, pessoal, na última aula, nós entendemos que na calculadora HP será possível calcular a fórmula dos juros compostos direto, né? De forma prática, tá? Que seria essa fórmula que aparece aí na tela. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, essa é a fórmula dos juros compostos. Num primeiro momento, eu vou fazer o cálculo fora da calculadora HP para a gente ver como que funciona, tá certo? Que também é uma alternativa aí, se você estiver fazendo, por exemplo, uma prova sem a utilização da calculadora, tá? E depois nós vamos praticar na calculadora, tá? Então o exemplo é o seguinte: supondo que Joãozinho ele vai financiar uma moto, tá? No valor de R$ 5.000, tá certo? Então ele precisa saber qual é o valor que ele vai pagar pelo financiamento dessa moto. Então a moto ela custa R$ 5.000, esse valor ele vai ser todo financiado, tá? Então esse é o capital inicial, tá certo? A taxa que a financeira vai utilizar nesse caso é de 2% ao mês, tá? Nesse financiamento. E o Joãozinho pretende fazer esse financiamento em 15 meses. Desta forma, nós temos aí o capital ou PV de 5.000, a taxa que é I de 2 e o N de 15. Aqui vale ressaltar, pessoal, que sempre que a gente vai fazer cálculo de juros compostos, a gente tem que ter um olhar atento ao I, que é a taxa, e ao N. Esses dois itens, eles precisam estar nas mesmas unidades. Ou seja, se a taxa estiver ao mês, o N tem que ser dado ao mês, tá? Se a taxa estiver ao ano, o N vai ter que ser dado ao ano e assim por diante. Caso isso não esteja já indicado desta forma no exercício, tá? Você precisará então transformar o I ou o N na mesma unidade. Os dois precisam estar na mesma unidade, tá certo? Então vamos lá, como é que a gente vai aplicar esses valores na fórmula? Olha só, 5.000 então é o C, não é? O 1 continua sendo 1. A taxa, pessoal, se vocês observarem aí, eu coloquei a taxa como 0,02. Por quê? Porque, na verdade, quando nós colocamos a taxa na fórmula, nós precisamos tirar o sinalzinho de porcento. Então, lá no exercício, ele falou, olha, a moto ela vai ser financiada em 2% ao mês. Quando nós tiramos esse sinalzinho por cento, é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Então, a taxa é a mesma coisa que 0,02. E a quantidade de meses é 15. Fazendo o que está dentro do parênteses primeiro, eu teria 5.000 vezes 1,02 elevado a 15. O próximo passo agora é elevar 1,02 a 15, que daria 1,345868. E por último, eu vou multiplicar esse valor por 5.000, que vai dar então 6.729,34. Tá? Então, se o Joãozinho for financiar essa moto que custou R$ 5.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 15 meses, ao final deste período, ele terá pago por essa moto R$ 6.729,34 de montante, tá certo? Ou seja, R$ 1.729,34 de juros. Não é verdade, pessoal? E aí, olha só, como é que eu resolvo isso então na calculadora, tá? Existem duas fórmulas. Eu tenho, então, a minha calculadora aqui, ó, acompanha o meu cálculo. Olha só, eu vou zerar a minha calculadora, tá certo? E vou digitar primeiro, ó, 5.000, Enter. Guardei os 5.000. Agora eu vou começar um novo cálculo, que é o que está dentro do parênteses. Então, 1, Enter. 0,02
mais 15 eleva. E por último, multiplica vezes. Então eu teria 6.729,34, conforme nós já havíamos apontado lá no slide anterior. Vamos repetir então o cálculo. Olha só, eu vou zerar minha calculadora no CLX, tá certo? Eu vou digitar então 5.000, Enter. 1, visto que é um novo cálculo, né? 0,02 mais 15 eleva, multiplica. 6.729,34. Tá certo? Só que essa, pessoal, ainda não é a fórmula direta da calculadora HP. Tá? Existe uma forma mais prática ainda de fazer esse cálculo. Qual que seria? Utilizando as teclas financeiras, tá certo? Então eu vou zerar a minha calculadora, tá certo? E vou digitar, olha, 5.000 PV. Só que antes de apertar PV, vale ressaltar que sempre que eu digito um PV na calculadora, sempre que eu digitar o valor presente na calculadora, eu vou ter que colocar ele negativo. Por quê? Porque a calculadora trabalha por regime de caixa. É como se você estivesse tirando esse dinheiro lá. Então ele teria que ser negativo, tá? Então 5.000 CHS PV. A taxa, pessoal, a taxa era 2%. Aqui a gente vai fazer uma observação. Olha, sempre que eu for calcular na fórmula, utilizando a fórmula no papel, por exemplo, você aprendeu que você precisa dividir, então, aqueles 2% por 100, que vai dar 0,02. Na calculadora, nós não precisamos fazer essa divisão, visto que ela já entende que isso deve ser dividido por 100. Então, é isso quem vai fazer é a calculadora de forma direta, tá certo? Então, eu vou digitar aqui, ó, 2i, ok? E, por último, o tempo, que seria 15, 15n. O que eu quero mesmo? O valor futuro. Então, eu vou apertar no valor futuro e ela vai me dar, então, 6.729,34. Vamos fazer de novo. E aí nós precisamos entender também que sempre que eu precisar zerar uma tecla financeira, como nós utilizamos a função financeira, né, eu vou utilizar então o F-fin, tá certo? F-fin CLX, tá? Então sempre que eu quiser zerar uma função financeira, F-fin. Vamos fazer o cálculo de novo, olha só. Qual que é o valor da minha taxa? 2. Então, 2 e 15 N 5.000 CHS, porque todo PV precisa ser negativo, PV. E aí eu vou apertar em FV, que é o que eu quero. 6.729,34. Não sei se vocês separaram, mas não existe uma ordem para digitar os dados aqui nas teclas financeiras, tá certo? Isso daí fica a seu critério, ok? Então, pessoal, nesta aula nós aprendemos como praticar cálculos financeiros na calculadora HP12C, mais especificamente como encontrar o FV. Na próxima aula nós continuaremos os cálculos na calculadora HP12C. Até lá!